pessoal, boa tarde. Hoje a gente começa mais um webinar, depois do nosso encontro, final de agosto, encontro que foi um sucesso na FEA USP esse ano, com mais de 150 inscritos. A gente queria agradecer a todos que participaram. Quem não puder participar, não esqueça de submeter seu artigo e submeta para o encontro do ano que vem. E hoje, na volta do nosso webinar, a gente tem o prazer de conversar aqui com a Nádia Guimarães. Nádia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês Ah, por é, me receberem. com todo prazer. É, então, a Nádia hoje vai apresentar, ela vai fazer uma apresentação com o título Pensando o Cuidado pela Lente da Sociologia Econômica e ajustando os graus ao caso brasileiro. Então, eu vou apresentar a Nádia, para quem não a conhece. A Nádia é professora titular sênior do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, pesquisadora do CNPq, associada ao Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Ela é doutora em Sociologia pela Universidade Nacional Autônoma de México, um pós-doutorado em Massachusetts Institute of Technology, Spurs Program, em 93, 94. Foi professora em diferentes universidades, UNB, o Federal da Bahia e USP. Em Princeton, Illinois, o Illinois Urbana-Champaign, nos Estados Unidos, e eu vou soletrar, então, EHESS na França. Ela tem pesquisado e publicado no campo da sociologia econômica e do trabalho, focalizando temas como desigualdades de gênero e raça nos mercados e locais de trabalho, trajetórias e experiências de desemprego, procura de trabalho, redes sociais e instituições de intermediação, jovens brasileiros e suas transições ocupacionais, trabalho e trabalhadores do cuidado. Livros que publicou recentemente: Care and Care Workers, A Latin American Perspective, ah, como coorganizadora, O Gênero do Cuidado, Desigualdades, Significações e Identidades, como coautora, El Cuidado na América Latina, eu não sei falar espanhol, então vai mais ou menos, mirando os casos de Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Uruguai, como coorganizadora, e Jean Has Classe, Travailler en France et au Brésil, como coorganizadora. Então, depois de toda essa apresentação, eu vou passar a palavra para nossa convidada, agradecendo mais uma vez a sua participação. Então, Nádia, quando você quiser, por favor, pode começar. Eu estou muito contente de poder estar assistindo e participando desse seminário, quer dizer, assistindo a nossa discussão e provocando ouvir boas ideias de vocês. É a segunda vez que eu participo no Seminário Expondo, faz muitos anos, acho que não sei se foi antes da pandemia, na pandemia, que eu tive um seminário super bacana, que era organizado por vocês, e aí eu descobri que existia a GEFAM. Aí eu fiquei, meu olho brilhou. Eu digo, ai, que coisa interessante, que gente interessante. Bom, eu vou chamar as meninas, mas o benefício da idade permite. Quando as meninas me convidaram para essa intervenção, eu pensei, bom, aí pode ser uma oportunidade muito legal de colocar sobre a mesa algumas inquietações, na verdade, que era o que foi esse meu percurso mais recente, meu percurso pessoal, não estou falando de coordenando grupos ou no campo do estudo do cuidado, organizando coisas com colegas, mas, enfim, a minha própria agenda, né? E como essa agenda reflete o meu ponto de vista. Que ponto de vista é esse? É o ponto de vista de alguém que trabalhou a vida inteira com sociologia do trabalho, né? Trabalhou Du? sempre trabalho. Alguém falou alguma coisa.
com o microfone aberto, eu achei que estava me perguntando sociologia do, aí eu disse, do trabalho. Sempre explorando as fronteiras, né? Eu acho que é muito bacana a gente explorar fronteiras e ficar olhando por cima do muro dos vizinhos das disciplinas, porque eu acho que isso sempre nos desafia, né? Então, por muito tempo eu trabalhei explorando uma fronteira entre a sociologia e a antropologia do trabalho, tá? É, Mexendo muito com temas onde a questão da experiência do trabalho, da experiência subjetiva do trabalho, é, era igualmente importante, tão importante quanto a questão do acesso às estruturas institucionais do mercado do trabalho ou das empresas onde se trabalha, né? Ah, Progressivamente, eu passei a conversar mais e mais com a sociologia econômica, né? Me parecia que a discussão da sociologia econômica sobre os mercados, isso era um período em que eu estava, claro, esses diálogos disciplinares dizem muito da agenda, né? Num período em que minha agenda estava fortemente voltada para discutir percepções sobre o trabalho, subjetividade no trabalho, experiência do trabalho, a conversa era natural com a antropologia. No momento em que a minha agenda teve muito voltada para o mercado de trabalho, trajetórias de desemprego, experiências no desemprego, transições entre desemprego e inatividade, ocupação, entre situações ocupacionais, a conversa passou a ser muito forte com a sociologia econômica, sobretudo que a categoria mercado, né, da forma como ela era desafiada e retrabalhada pela sociologia econômica, me interessava muito, né? E quanto mais eu trabalhava com intermediários no mercado de trabalho, mais o meu enlace com a sociologia econômica crescia. Então, quando os estudos de cuidado passam progressivamente a me interessar como um tema, porque o trabalho feminino me importava, porque o trabalho em novas formas de ocupação me importava, porque o trabalho sob condições precárias também me importava, a confluência entre essas coisas fazia com que o domínio do cuidado fosse um domínio especialmente interessante em termos empíricos. Essa conversa com a sociologia econômica fez o forte, na verdade, da minha entrada pessoal nesse campo. Daí porque o título mais ou menos brincalhão, né? Que é retomar alguns pontos da minha trajetória que eu gostaria muito de poder discutir com vocês, pensando pela lente da sociologia econômica, mas com a ideia de que essa lente precisava ser ajustada, o grau dessa lente tinha que ser ajustado para pensar o caso brasileiro, né? Eu começo pelo fim, que, na verdade, eu acho que esse era o último slide que eu tinha pensado, depois, quando eu comecei a armar minha exposição, eu digo, que bacana se eu trocar e botar o último no começo, né? E confessar logo o que me traz, né? Na verdade, e foi isso um pouco que eu tinha dito às meninas quando elas me convidaram, né? É, que diabo é que me traz até essa conversa com o Gefan, né? É, é a busca de um diálogo sobre esses múltiplos elos entre cuidado e vida econômica, né? Porque, para falar, indo diretamente ao ponto, né? É, eu acho que o nosso campo dos estudos do cuidado e a minha própria trajetória nesse campo é, valorizaram muito a discussão sobre o mercado de trabalho do cuidado, né? É como se o mercado do cuidado ou o cuidado fosse essencialmente a produção de serviços de cuidado ou o mercado desses serviços de cuidado. Grande parte do foco tem estado voltado para isso. Esse tem sido um domínio habitualmente explorado a partir de fartos dados sociodemográficos que a gente tem sobre isso, né? Mas eu pensar a economia do cuidado é pensar o mercado de trabalho de cuidado, mas é pensar dois outros mercados que eu acho que são igualmente importantes e aos quais nós temos atentado pouco. Um é o mercado dos bens necessários ao cuidado. Essa é uma possibilidade aberta, né? E aberta especialmente a partir de dados que nós temos escassamente explorado, né? Dados que são escassamente explorados. Talvez a POF seja um grande manancial desse tipo de dado, né? Mas eu pensei, a economia do cuidado, ela precisa ser pensada na interseção não somente entre esses dois mercados, o mercado do trabalho e o mercado dos bens necessários ao cuidado, quer dizer, o mercado dos serviços de cuidado e o mercado dos bens necessários ao cuidado, mas também o mercado do dinheiro, né? E, pensando sociologicamente, das formas das dívidas monetárias e não monetárias que são produzidas como forma de viabilizar o cuidado, né? Esse daí, então, eu acho que esse daí é uma avenida praticamente inexplorada, né?
Então, no fundo, confessando logo no ponto de partida, quer dizer, o meu principal interesse hoje era poder conversar sobre alcances e desafios, né, que se nos colocam quando nós queremos pensar a economia do cuidado na confluência entre esses três mercados, grandes mercados, o dos serviços, o dos bens e o do dinheiro. Né? No meu caso, quer dizer, eu comecei, a, como eu disse, pelo mercado de trabalho. Né? De certa maneira, a minha apresentação ela vai um pouco colocar essa trajetória das minhas indagações, e eu fui tentando explicitar as pedras no caminho, porque eu acho que as pedras são um móvel interessante para a gente discutir, né? E chamando atenção para alguns conceitos que foram chave na equação dessas minhas indagações. Eu vou começar, quer dizer, a minha exposição vai seguir mais ou menos esse fio, quer dizer, eu começo pela discussão sobre uma coisa que eu conceituei como circuitos do cuidado, inspirado fortemente numa discussão da literatura da sociologia econômica e dos estudos sobre cultura e economia, basicamente Viviana Zelizer, né? Então, começando dos circuitos, né? Para pensar a relação de cuidado, a relação social de cuidado, talvez a palavra social deveria estar aí, para ficar muito claro de que relação eu estou falando, né? Eu passei ao que eu depois comecei a chamar mais recentemente os círculos, né? Os círculos que definem os contornos desse mercado, né? E vão configurando o que é o seu halo, né? E pensando um tema que sempre foi muito caro para mim nos anos recentes, a questão dos intermediários diversos, no acesso ao trabalho, no acesso à formação, etc. Para chegar às dívidas, né, e à circulação do dinheiro. Então, também já confessando, três categorias andaram me movendo. Né? Num passado recente, a ideia de circuitos de cuidado, num presente mais imediato, a reflexão sobre os círculos que configuram o mercado de trabalho de cuidado, e apontando para o futuro, a minha preocupação sobre as dívidas e as relações sociais, monetárias e morais que sustentam a circulação do dinheiro do cuidado. Sobre os circuitos, né? Eu tinha dito, meus pontos de partida, ele escolhe umas imagens deliciosas, e aí ele deixou aí a imagem dos circuitos. Né? A minha metáfora de partida, essa dos circuitos, tem muito a ver com o diálogo, eu tinha dito, com os trabalhos de Viviana Zelizer sobre essa relação entre cultura e economia, e a impossibilidade de entender as relações que se tecem na vida econômica sem entender o modo como essas relações são significadas. Né? Entendendo como elas são significadas, é possível entender por que socialmente alocamos algumas pessoas para fazerem algumas coisas e como retribuímos, se monetariamente ou não. O argumento, eu estou sendo absolutamente rasteira, né? E totalmente oportunista na apropriação do argumento, quer dizer, o argumento, no que me toca mais de perto, né? É pensar como, a depender do modo como se significam relações, há atores ou atrizes mais socialmente adequados a perfazê-las e formas de retribuição mercantil ou não mercantil, monetária ou não monetária a esse trabalho. Né? Então, só um pouco botando as cartas na mesa, quer dizer, por que eu precisei pensar o trabalho de cuidado, quer dizer, pensando, se eu penso o trabalho, perdão, eu tenho pensado sempre o cuidado a partir do trabalho, do cuidado como um trabalho. Não necessariamente tem que ser assim. Uma farta literatura pensa o cuidado como uma questão da ética, uma farta literatura pensa o cuidado do ponto de vista de uma psicologia, da política. Eu estou pensando sob a lente do trabalho. Então, o meu ponto, quer dizer, botando a primeira grande carta na mesa da minha escolha, né, era por que diabos eu precisei pensar o trabalho de cuidado a partir da noção de circuito. Quer dizer, se eu trago essa noção para perto de mim, em que ela me ajuda, né? Então, eu comecei por aí porque me chamava a atenção muito o fato de que, é, com, com frequência, sob a forma aparente de um mesmo trabalho, né? Por exemplo, trocar a fralda de um bebê, né? Ou dar banho em um idoso, né? Trabalho qualquer,
a pensar os estereótipos do trabalho de cuidado, voltado para produzir, né, o bem-estar, restabelecer o bem-estar de alguém, né, com frequência, e esse era o ponto interessante no argumento de Zéber sobre os circuitos de comércio, na verdade, ela usou essa palavra para pensar esse argumento, né? E comércio era quase que uma metáfora para circuitos mercantis. Havia algo que me parecia muito interessante para tratar o meu objeto. Quer dizer, tem diferenças e até mesmo disputas de significado, né? Que sustentam os laços sociais distintos que se estabelecem, ou seja, quem faz o quê, e as distintas relações de trabalho. Então, se eu sou uma mãe e troco a fralda do meu bebê, o trabalho concreto de trocar a fralda não difere, ups, não difere em nada do trabalho de uma babá que está trocando a fralda. Não difere em nada do trabalho de uma técnica de enfermagem no hospital, no berçário, que troque a fralda. Né? Trocar a fralda é trocar a fralda. Todas as três estão cuidando do bebê, no sentido de restabelecer o bem-estar do bebê que estava com a fralda suja. Né? Só que, socialmente, e eu estou pensando sempre do ponto de vista da sociologia, são três trabalhos que significam coisas muito diferentes. Né? Uma coisa é quando a mãe troca a fralda, outra coisa é quando a babá troca a fralda, outra coisa é quando a enfermeira vai na UTI e troca a fralda do mesmo bebê ou de um bebê. Né? Ou seja, o ponto de partida é, se eu não observo essas formas de significar o trabalho, eu não vou entender por que, em certas situações, é alguém que faz, como socialmente se valoriza e se paga. Né? Minha estratégia inicial, outra vez botando as cartas na mesa, foi observar qualitativamente, com entrevistas, distintos circuitos, né? a partir de tomando um mesmo solo comum, que era o território da casa, do domicílio. Né? Porque era cada vez mais claro que a casa se tornava um espaço onde diferentes formas de trabalho apareciam e diferentes relações de trabalho se expressavam. Havia o trabalho da mãe, que trocava a fralda, havia o trabalho da babá, que quando a mãe não estava em casa trocava a fralda, se a gente quiser continuar com o argumento da fralda. Havia o trabalho da avó, quando não tinha babá e a mãe precisava ir para o cinema, que vinha para casa trocar a fralda. Né? Ah, eu achava que o domicílio era muito interessante, quer dizer, o território disso, com muitas aspas, a casa, que antropologicamente tem sido fartamente tratado, inclusive pela antropologia nossa, brasileira, de boa qualidade. Né? E aí eu me fixei em alguns personagens que povoavam o mundo do cuidado domiciliar. Nesse momento, minha preocupação maior era o cuidado ao idoso. Esse era o foco inicial. Não estava muito preocupada com cuidar de crianças menores, né? Que é, em geral, aquele objeto que atrai o interesse. Né? Claro, tem muito a ver com o processo de envelhecimento, quer dizer, toda a literatura que vem do norte põe o cuidado sobre a mesa, de braços com o quê? O envelhecimento da população, a mercantilização do trabalho das mulheres, logo uma escassez de oferta de cuidados tradicionais a partir do domicílio e um crescente demanda de cuidado com o envelhecimento. Os idosos se tornam personagens de primeira hora nessa equação diante da chamada crise dos cuidados. Estou sendo super rápida, hein? Eu comecei a me fixar em algumas personagens que povoavam esse mundo do cuidado domiciliar. E estou botando entre aspas para sugerir que são denominações êmicas. Né? A cuidadora, a doméstica, a dona de casa, a vizinha, né? Amiga, solidária. Né? Para explorar o quê? Como fronteiras simbólicas muito importantes, e aí Viviana Zélia se somava ao argumento e a conceitualização que vem de Michel Lamont, organizam, né, a produção do cuidado no domicílio. Tá? E essas fronteiras me permitiam falar de circuitos analiticamente diferentes. Poderia haver um circuito do trabalho de cuidado, em que o cuidado era uma profissão. Profissão aqui, desculpe, não está com aspas, mas deveria, porque é uma categoria êmica. Não é o conceito de profissão necessariamente da sociologia das profissões, né? Mas é o modo como os sujeitos conferem sentido àquele trabalho. Aquele trabalho eles praticam como uma profissão. Né? Quando o cuidado é praticado com o sentido de uma profissão, ele é entendido emicamente como um trabalho, nem dúvida, é um trabalho. Né?
É entendido como um trabalho, mas ainda que deve ser retribuído por uma remuneração. Mais ainda, essa remuneração precisa ter uma base monetária, né? E é um trabalho que, ademais, se realiza pelo exercício de ocupações socialmente reconhecidas, né? Então, é um trabalho, a gente diria, do ponto de vista do jargão da sociologia, fortemente institucionalizado, né? Algumas dessas ocupações socialmente reconhecidas são antigas, consolidadas. As enfermeiras, as técnicas de enfermagem, as auxiliares de enfermagem, outras eram emergentes, como a ocupação de cuidadora. Essa, para falar a verdade, era a que mais me atraía nesse momento, né? E me atraía porque, é, fazer uma piada, um dia eu estava em Illinois, era um inverno horroroso, janeiro, o pessoal de Princeton me chamou para ah, um seminário com o título Moleque, havia aquela série Sex and the City, e João Bill monta um seminário que se chama Health and the City, e me convida para falar sobre trabalho de cuidado. Eu tinha recém-organizado um seminário sobre cuidado. E eu disse, que coisa interessante, você vai se meter no meio de antropólogos, de pessoal da área de cultura, aquela dominação intelectual no campo de estudos sobre o Brasil, não havia ainda o Brasil Lab. E aí eu digo, eu estou aqui no meio desse invernaço danado, que tal se pegar o acervo do Estado de São Paulo, que é a coisa mais antiga que você tem no Brasil, e pensar que o que sai no jornal, de algum modo, atesta o que existe na vida cotidiana. É um proxy do que existe na vida cotidiana, do que importa para os indivíduos na vida cotidiana. E se eu fosse no Estado de São Paulo, de 1875 até, aquele ano era 2013, aí está atualizado até 19, e olhasse essa palavra, cuidadora, que era engraçada, porque para mim era esquisita, eu não cresci falando essa palavra, né? Não existia essa palavra. Eu tinha nítida sensação de que essa era uma palavra nova que aparecia. E a gente, quando inventa uma palavra nova, é porque a gente tem um fenômeno novo, né? Então, uma das coisas que mais me intrigava era pensar na história da palavra, como eu podia perseguir a história da emergência de uma categoria profissional. Aí lá se fui eu brincar no meio do inverno, procurando o que fazer, mentira, eu tinha o que fazer, viu? Mas eu tinha que preparar uma comunicação, aí fui no Estado de São Paulo. E olha que coisa interessante, eu procurei cuidador, cuidadora, cuidadores, cuidadoras, todas as formas de flexão desse radical, que sugeria uma atividade de cuidar, né? E olha o que acontece, ele é praticamente inexistente até os anos 90. E a partir dos anos 90 tem um pulo, ou seja, alguma coisa acontece na organização da vida em sociedade, nos nossos grandes centros, que são os que estão expressos na mídia impressa de estirpe, como o Estado de São Paulo, que tem a ver com essa forma de trabalho, né? Aqui, nos anos 60, até aparecia cuidadora. Sabe para que servia a palavra? Para cuidadora de cavalo, mas não vou contar. São umas matérias maravilhosas sobre uma cuidadora de cavalo francesa, incrível, que aparece no Jockey. É só para dizer como era virtualmente inexistente essa palavra. E como, de certa maneira, o percurso social dessa palavra nos indica que tem alguma coisa de muito nova acontecendo. E eu achei isso bacana, né? Isso soava como música para o que eu estava estudando, né? Porque, na verdade, se tratavam de atrizes emergentes, né? Que nesse momento estavam empenhadas, como estão, de certa maneira, até hoje, numa dupla disputa por legitimidade. Por um lado, vis-à-vis as enfermeiras, que essa sim era uma profissão, né? Haviam, com tudo que a sociologia das profissões diz de uma profissão, quer dizer, há um cercamento de fronteiras, há uma exigência de credencial e há limites. Você não entra nessa fronteira sem essa credencial e tem que haver um reconhecimento a essa credencial, e isso tudo tem o beneplácito do Estado que regula, né? Então, face às enfermeiras, elas, nesse momento, desenvolviam uma estratégia intensa de reconhecimento profissional, uma militância enorme, há vários projetos no Congresso. Em 2019, o projeto que consegue ser aprovado no Congresso é vetado por Bolsonaro, né? Então, a estratégia de profissionalização delas faz água, né? E elas perdem não somente o reconhecimento profissional, mas, ao perder o reconhecimento profissional, perdem toda a regulação de direitos associados ao trabalho que vem junto com o estatuto de uma profissão. Observe que 19 é a antessala da pandemia, e isso tem um enorme impacto. A pandemia tem um imenso impacto sobre as condições de trabalho das cuidadoras domiciliares.
e elas tinham uma disputa por legitimidade vis-à-vis as domésticas. Era isso que eu tinha andado investigando, né? É, toda a narrativa das cuidadoras que eu entrevistava era uma narrativa de diferenciação das domésticas. E o nome cuidador, que antes era acompanhante de idoso, era assim que aparecia no jornal, né? Se consagra, passa a estar na CBO de 2002, né? É, e é essa estratégia de nominação vitoriosa, né? Porque é consagrada na vida cotidiana, a gente vê pelo estado de São Paulo, aquela curva exponencial notável, ou seja, ganharam na vida cotidiana, e ganharam também no reconhecimento, ainda não dos direitos, mas da existência pelo Estado. Né? Nádia, Então, diga, posso só perguntar claro, uma coisa que deve. assim, você contando isso, né, que você observou, fica muito interessante, né, porque fica muito visível como a função de cuidador ou cuidadora que sempre existiu, ela ficava como se fosse um segundo plano ou escondido atrás de outras atividades, né? A Simone até colocou aqui que ela só aparece, a categoria cuidadora só aparece na POF em 2018. Pois é. É. Ela só aparece. Meu argumento é: o Estadão, de certa maneira, funciona como um espelho, muitas aspas, da vida real. Né? Quer dizer, ela parece sendo empunhada pelos indivíduos. É interessante. Eu fiquei ligadíssima nessa história. Eu comecei, aparece como? Em que pedaço do jornal ela aparece? Né? Aparece na página policial. Quando a gente vai olhando no tempo, não só ela aparece, mas ela vai mudando de lugar no jornal. Até aparecer na página de cultura, ela é objeto de filmes, de documentários, né? Ela vai ganhando uma pervasividade no mundo social. Antes ela aparecia só nos anúncios de emprego, que eram antes anúncios de acompanhantes de idosos, né? E que passam progressivamente a se chamar cuidadoras. No começo, no masculino, cuidadores, né? E só depois o feminino é assumido. E depois, essa ocupação ela passa a ter legitimidade para aparecer no jornal em diferentes lugares. Né? É, isso é muito interessante. Né? Elas ficavam obscurecidas? Provavelmente sim, obscurecidas por várias coisas. Primeiro, obscurecidas pelo fato de que as mulheres estavam em casa e estavam cuidando de quem envelhecia. Né? E aí é interessante, porque cuidadoras é quase sinônimo de cuidadora de idoso. Né? Há quase uma superposição entre as duas noções. Né? É, um idoso, um deficiente, ele era cuidado dentro de casa, pela família. Era a família que apagava o fifó dessa história. Entende? Quer dizer, o que é interessante é que há um momento em que se internaliza trabalho remunerado na família. Né? Provavelmente porque alguns membros da família, não sem razão, há uma explosão da presença feminina no mercado de trabalho, exatamente nessas décadas que antecedem essa explosão da chegada e do reconhecimento público dessas trabalhadoras, né, dentro dos domicílios. Então, assumindo a provocação de Simone, elas estavam escondidas, às vezes em algumas ocupações, às vezes em algumas denominações, ou seja, elas eram acompanhantes de idosos e não cuidadoras, mas eu também, não dá para mostrar aqui agora, eu também procurei a performance do acompanhante de idosos. Né? E acompanhante de idosos também é uma curva em exponencial. Né? Ou seja, então, o problema não é só das cuidadoras, mas é a função remunerada de cuidar do idoso que ganha presença na vida em sociedade a partir de um determinado momento. Entende? Quer dizer, isso que era trabalho não pago, passa a ser trabalho pago, né? Dentro do domicílio. Né? E as formas de trabalho no domicílio vão se diferenciando. Então, às vezes, ela se esconde no trabalho familiar não remunerado, às vezes, ela se esconde numa outra forma de denominação, precursora, acompanhante de idosos, né? Às vezes, ela se esconde no trabalho doméstico, porque haviam criadas, crias da casa, que faziam esse tipo de trabalho, pagas como empregadas ou não pagas como meninas crias de casa. Né? Faz 2 semanas eu entrevistava cuidadoras aqui em São Paulo e eu via narrativas notáveis de início do trabalho nesse domínio. Não esqueço de uma que me tocou muito, de alguém que começou aos 5 anos de idade, quando ela foi entregue a uma família para ser criada pela casa. E aí ela foi ser babá.
Ela mesma não fala que ela era babá. Ela diz que ela virou babá com 11 anos, né? Mas desde os 5 anos ela está lá, ela era criada para, aspas, brincar com os filhos da casa e depois passar o olho nas crianças e depois cuidar das crianças, né? E depois cuidar da cozinha e depois cuidar dos idosos. É como se você tivesse na trajetória de uma pessoa, todo o processo de diferenciação, né? Acumulação e diferenciação entre essas ocupações. Mas eu vou passar adiante porque é tão encantador esse assunto que corre o risco de eu ficar quieta aqui falando disso o resto do tempo, né? Bom, desafios, né? Tudo isso era muito interessante, mas à medida que a gente começa a estudar, há vários desafios que se colocam, né? Primeiro, como é que a gente passa? Deixa eu tirar daqui vocês para poder enxergar. Como é que a gente passa do conceito de cuidado ao conceito do trabalho remunerado de cuidado e a mensuração do espaço econômico das ocupações de cuidado, né? Ou seja, esse foi um desafio, e aí eu vou falar daqui a pouco como eu procurei encarar esse desafio e que questões abertas seriam bacanas a gente pudesse discutir. Outra coisa, é um desafio estudar esse circuito de cuidado entre nós, daí já começa a botar as lentes brasileiras nesse olhar pelo prisma da sociologia, os graus brasileiros na lente da sociologia econômica. Quer dizer, uma coisa muito especial é entender tudo isso quando a gente está estudando uma sociedade onde o regime de cuidado está baseado no uso intensivo do emprego doméstico. Isso volta um pouco ao que eu ia comentando antes, a propósito da intervenção de Simone no chat, que infelizmente eu não consigo ver. Ou seja, as fronteiras são fluidas. Tanto as fronteiras objetivas, quer dizer, que tipo de trabalho faz, né? No sentido de que tem domésticas que cuidam e cuidadoras que fazem trabalho doméstico, e a porosidade dessa fronteira objetivamente é muito grande. É recorrente nas entrevistas que a gente faz. Eu fui contratada para cuidar do idoso, mas sabe, aí naquele dia que a empregada estava de folga, aí eu fazia isso. Então a patroa falava, já que você vai lavar os pratos dele, você não podia lavar os outros pratos que estão na pia, né? Já que você está passando uma vassourinha no quarto, você podia passar uma vassourinha nos outros quartos? Isso é absolutamente recorrente. A pandemia foi desastrosa nesse sentido, porque a gente viu que expulsou muito das domésticas, dos domicílios, mas reteve cuidadores e acumulou sobre os ombros das cuidadoras trabalho das domésticas de uma maneira bastante extensa. Minha hipótese agora eu tenho muita dúvida se esse novo formato não prevaleceu, né, no pós-pandemia. Ou seja, essa acumulação de tarefas não acabou se consolidando de uma maneira perversa. As entrevistas sobre os grupos focais que a gente fez nesse mês de agosto, com cuidadoras e domésticas sobre a experiência da pandemia do Brasil, falam fortemente nessa direção. Ainda é uma hipótese. Mas essa fluidez de fronteiras é subjetiva também. Eu, anos atrás, fiz um exercício maluco de pegar o questionário da PED e voltar no modo como, antes da classificação no escritório, o menino colheu a descrição que a pessoa fez do que ela fazia, né? Como é que ela descrevia o que ela fazia, que permitia depois classificar a ocupação e produzir o dado da PED que a gente tem acesso? Eu voltei atrás, né? Eu voltei atrás e eu vi o seguinte: algumas trabalhadoras descrevem o que fazem como trabalho doméstico, outras descrevem o que fazem como cuidado. E não necessariamente há uma relação bionívoca entre ser cuidadora e descrever seu trabalho como de cuidado, e ser doméstica e descrever seu trabalho como serviço doméstico. Eu comecei a mexer com os dados e acabei descobrindo que certo tipo de perfil de trabalhadora fala mais do seu trabalho como fluido, né? Às vezes é cuidado, às vezes é trabalho doméstico, do que outros. Quanto maior a escolaridade, quanto mais branca, mais ela fala que faz cuidado e não trabalho doméstico. Quanto pior a escolaridade, mais negra, mais fluida a fronteira subjetivamente assumida. Ou seja, ela descreve o trabalho dela como trafegando nessas coisas, entende? Bom, terceiro desafio enorme, tem novos arranjos familiares sobre a mesa, né? Ô, Nath, deixa eu só pontuar uma Diga. questão dessa última, né, essa fluidez que você falou, que você falou, assim, às vezes a empregadora, né, contrata e, não, já que você está lavando a louça, eu acho que aí, por esse último exemplo da PED, né, porque eu já ia falar e você falou, não, a pandemia
reforçou, ou na pandemia que realmente surgiu isso de fato. Eu acho que, e aí eu acho que você vai no fator determinante, né, dessa questão de escolaridade e raça, que muitas vezes as próprias cuidadoras, são cuidadoras, eu já coloquei aqui entre aspas, que elas não se sentem, de repente, só cuidadoras, né? Elas mesmas, por constrangimento, será? Ou porque elas acham realmente que elas têm que cuidar da casa também, das outras, de cuidar dos outros moradores, né? Eu acho que não só é empregador para para a cuidadora, do outro lado também, né? Assim, só Olha uma só, coisa que eu eu... acho que você tem razão. Eu jogaria alguns elementos nisso. Primeiro, quando você analisa a trajetória de ingresso no trabalho dessas mulheres, com entrevistas, né? A gente não tem outro tipo de informação para dizer sobre isso, todas elas vêm de experiência de cuidado na família. Eu cuidei do meu sogro, eu cuidei do meu pai, eu cuidei do meu tio, sabe? É por aí que elas vêm. E, bom, já que eu cuidei, aí eu faço um cursinho de 20 horas, um cursinho de 40 horas, ganho diplominha, começa. Aí alguém diz: ah, ela cuidou do pai, ela é bacana, eu estou recomendando ela para cuidar do seu pai. E aí ela entra naquele mundo. E aí faz uma formação qualquer, em geral, de péssima qualidade, muito poucas horas, mas que é uma credencial importante para se localizar competitivamente nesse mercado. Mas o que é que eu estou querendo dizer? É, se você pensar subjetivamente, há uma construção subjetiva que as faz capacitadas para cuidar de tudo e de todos, entende? Então, essa permeabilidade ao uso abusivo também tem que ser pensada em função do modo como essas pessoas esculpiram a representação delas sobre que elas têm sobre o lugar delas no trabalho, entende? É muito interessante porque isso é uma reivindicação e uma intervenção política hoje em dia. O movimento organizado das cuidadoras é extremamente cioso em torno dessa bandeira. Há limites, nós não somos domésticas. Né? Então, assim como há a bandeira do cuidar de quem te cuida, né? Há outra bandeira da fronteira do trabalho. Nós não devemos permitir. Nós temos uma habilidade, nós temos uma qualificação, nós fomos contratadas para outra coisa e precisamos ser incisivas, porque se nós cedemos, não tem mais limite na concessão. É muito interessante você ver que o discurso organizado das cuidadoras vai em cima disso. Ora, se o discurso vai em cima disso, é porque esse é um calcanhar de Aquiles, entende? Estou voltando a seu ponto. A sua suspeita, eu acho que eu encontro razão de ser para ela em duas fontes. Uma, nas narrativas das próprias mulheres, como é que elas entravam nisso. Outra, na documentação do que é a agenda do movimento organizado. Esse é um ponto central na agenda do movimento organizado, porque esse é um ponto de vulnerabilidade. Ou seja, tem que revesti-las, sabe, dessa crença na capacitação profissional, na condição de profissionais, daí porque eu uso muito a ideia da representação, da significação como profissão, né? Frente às domésticas, elas dizem não, nós temos uma outra profissão, nós somos cuidadoras. Entende? Quer dizer, fazer valer isso é algo por construir. Como é por construir, significa que tem um calcanhar de Aquiles ali, entende? Volta a seu ponto. Não sei se arma melhor a ideia. Bom, a pandemia, eu falei disso, eu vou pular, né? A pandemia foi, por assim dizer, um experimento perverso de novas formas de uso e gestão do trabalho de cuidado. Aprisionamento de cuidadoras nos domicílios, jornadas absolutamente exaustivas, total responsabilização sobre os idosos, que a família não chegava, não podia chegar, não queria chegar. Enfim, toda a ideia que as cuidadoras dizem recorrentemente nas entrevistas, o problema é a família, né? Ficou ainda mais claro aí. Eu tenho suspeitas de se esse experimento perverso não está deixando marcas depois. O último desafio, que eu acho que é muito importante em termos interpretativos, para entender esse circuito, é a entrada em cena da inteligência artificial nesse setor, na intermediação e no controle do trabalho de cuidado. Né? E essa entrada em cena da inteligência artificial e de novas tecnologias passa pelas plataformas. Então, o que se chama hoje em dia plataformização do trabalho se estende ao trabalho de cuidado. Nós acabamos de fazer, nesse momento, uma varredura em apps voltados a cuidado, trabalho de cuidado direto, trabalho de cuidado indireto. A quantidade de apps no Brasil é notável, né? E estamos entrevistando
a trabalhadoras contratadas através de plataformas. E estamos descobrindo uma coisa que jamais vimos com outros intermediários, porque haviam agências de emprego. Havia intermediação de babás, de cozinheiras, de faxineiras, por agências físicas. Depois, as agências físicas vão tendo sites, então começa a ter uma presença no espaço virtual, né? Mas as plataformas, aliadas a novos dispositivos tecnológicos, elas não só fazem intermediação, mas elas fazem controle. Então, elas começam a mudar a jornada. Eu já não tenho a diarista somente, eu tenho a horista. Então, eu contrato 3 horas de limpeza, eu contrato um turno de presença em minha casa com o bebê, né? E a plataforma controla. Como? Porque o celular da cuidadora, que é um meio fantástico para ela se pôr nesse mercado, ele é um instrumento para eu ver se ela saiu da casa antes da hora. A pessoa contratou 4 horas de limpeza. Uai, com 3 horas de limpeza pelo GPS, eu vejo que ela não está mais na casa. E aí eu entro em contato com a pessoa que eu estou intermediando o contrato para perguntar, sim, fez a limpeza? Foi bem feita? Não foi bem feita? Então, é um controle do trabalho que se faz através do intermediador no mercado de trabalho, que era impossível no momento que a intermediação era feita sob outras bases tecnológicas, né? Com as agências físicas ou mesmo com as agências virtuais. Por outro lado, no campo do cuidado, há todo um conjunto de aparelhos que mitigam o esforço físico das trabalhadoras do cuidado, pouquíssimo presente no Brasil, escassamente presente no cuidado em instituições, né? Mas crescentemente presente em todo o mundo, que facilita a suspender o idoso, a levar o idoso para dar banho, né? Então, tem toda uma série de suportes que diminuem bastante, podem diminuir bastante a carga física do trabalho de cuidado. E a presença dos robôs, né? Que é cada vez mais frequente, né? E plural. Eu estava vendo umas fotos de uma colega nossa que está na China e teve há poucas semanas uma feira de robôs. E ela foi ver o setor dos robôs de cuidado. E são incríveis. Eles têm forma de mulher. São robôs para conversar com o adulto, com o idoso, perdão, para contar história. Então, à medida que ele conversa, o repertório de conversa dele vai aumentando. E não é ele, é ela. É lindinha. Ela tem um nome chinês e ela é uma moça, uma mocinha, entende? Quer dizer, isso é uma fronteira. Quer dizer, como é que a gente estuda isso? Quando que a gente vai estudar isso? Como que essas coisas entram entre nós, né? Porque elas estão entrando fortemente. Algumas têm muito a cor local, né? O peso do emprego doméstico. Outras têm a cor dessa ponta. Quer dizer, umas têm cor do passado, outras têm cor do futuro mais futurista que a gente pudesse imaginar, que é o caso dos robôs. Bom, vou correr, viu? Eu estou sem relógio aqui. São, Um são outro 5 para as 6. Parece aquela essa do robô, da robô mulher, parece daquele desenho, os Jetsons. ah, a vida imita a ficção. É, bom, depois um outro circuito de trabalho de cuidado que ficava transparente, né, e que esse era fartamente explorado já pela literatura nossa, dos estudos de gênero, que é o circuito que eu tinha chamado, naqueles primeiros trabalhos, como obrigação, né, onde a ideia de que o cuidado é um trabalho não aparece, a figura é dona de casa, a relação social é de obrigação, que se retribui com reconhecimento, sem pagamento monetário, né? O que importa agora? Tem desafios muito importantes para a gente entender esse circuito. Primeiro, a questão da mensuração, né? Quer dizer, como mensurar isso de novo, o grau local na lente posta, né? Como mensurar isso na interface com os avanços da sociologia da família, da demografia da família, especialmente num país que não tem pesquisas de uso de tempo, que mede mal, que durante a pandemia parou de medir, enfim, esse é um grande desafio para a gente, é um desafio, Simone, é bacana que Simone esteja aí, porque é um desafio que o pessoal que está no grupo técnico que apoia o GTI está procurando encarar. O outro desafio tem a ver com o reconhecimento de direitos, quer dizer, novas interfaces com a academia, no campo dos direitos, no campo da teoria jurídica, né?
Então, algumas autoras são particularmente relevantes. Em termos da América Latina, eu chamaria fortemente a atenção ao que tem sido feito por Laura Pautassi nesse momento sobre isso, e também dos movimentos, né? Quer dizer, como o estudo dos movimentos dessas trabalhadoras, a pandemia novamente pôs essa agenda na frente, né? Tem estimulado, né? Pensar esse desafio, né? Nunca é demais insistir sobre quem assume as maiores cargas de cuidado nas famílias brasileiras são as mulheres, e dentre essas mulheres são as mais pobres, né? Aqui fica claro, aqui estão os homens e as cargas dos homens por grupos de renda, intervalos de renda, graças a Jordana, Simone e Cássio, né? Pé de página está do outro lado da cena nessa conversa, e o que é que acontece com a assunção de tarefas de cuidado ao longo da distribuição de rendimentos, quer dizer, como isso vai reduzindo porque tem o efeito de delegação pela contratação de trabalho. Então, a interface entre esse circuito e o outro circuito. Quer dizer, eu não entendo a configuração desse circuito se eu não entender um regime de cuidado fortemente assentado no emprego contratado. Porque a externalização, no caso brasileiro, esse é um ponto muito interessante para esse grau local da lente, a comodificação do cuidado ela não anda de braços estreitamente dados com a externalização, como foi o caso dos países do norte, né? Quer dizer, a comodificação do cuidado anda muito de braço com uma internalização do cuidado. Essa é a interface entre os dois circuitos, né? Quem delega em grande medida para contratar serviços que são prestados dentro do domicílio. Então, comodificar não rima com externalizar, comodificar não rima com desfamiliarizar, comodificar rima com internalizar, rima com aumentar a carga de gestão de cuidado para as mulheres que têm dinheiro para cuidar. Ainda que elas não estejam cuidando diretamente, elas estão gerindo essa parafernália de outras mulheres que estão trabalhando para elas, né? Então, essa é uma configuração também específica, se a gente for pensar esse grau local que a lente de uma sociologia econômica do cuidado daria, entende? Vou passar rapidamente, né? Por último, eu andei trabalhando com essa ideia, e essa aqui é a cor local mais clara, né? De que eu não... Desculpe, mas eu vou voltar. Se eu estou falando de cargas enormes de cuidado, né? E essas cargas enormes assumidas pelas mulheres mais pobres, né? O estudo do IPEA tem um capítulo, se eu não me engano, de Natália Fontoura com outras meninas, naquele livro organizado por Anne Póstuma, Luana, a Carolina, etc., né? Sobre emprego doméstico e de cuidado, magnífico o livro. Tem um capítulo que eu adoro especialmente, onde elas conseguem mexer com os dados para mostrar como se somam as cargas de trabalho remunerado de cuidado às cargas de trabalho não remunerado de cuidado entre as mulheres e as mulheres negras, e entre as mulheres negras, elas praticamente passam a vida cuidando. Quer dizer, elas têm cargas enormes de cuidado fora de casa e elas têm cargas enormes de cuidado dentro de casa. Então, quando somam uma carga com a outra, a vida da criatura é cuidar, não é outra coisa. Entende? Então, quando é isso, né, e eu saio para o trabalho, ou eu saio para o trabalho, a criança está na escola, mas a jornada do trabalho não coincide com a jornada da escola, o menino chega na escola, entra na escola, depois que eu precisei sair para o trabalho, e o menino volta da escola antes de eu voltar do trabalho. Como é que eu resolvo isso? A creche é escassa, a creche não está universalizada, a creche tem uma jornada perfeitamente inadequada à jornada das mães, embora seja uma grande vitória, né? Eu tenho todo um circuito para além do espaço do domicílio, que é um circuito que eu chamei, porque emicamente eu encontrei assim chamado de ajuda, né? É engraçado que a atividade ali não é significada como cuidado, essas pessoas não estão falando então cuidado, não é trabalho, é ajuda. Qual é a personagem que exerce isso? Não é a mãe de família, não é a cuidadora doméstica, mas é um elo numa rede intrincada de sociabilidade familiar ou sociabilidade local a partir da moradia. A relação social fundamental não é uma relação mercantil, mas é uma relação de reciprocidade. E mesmo se retribui com outros favores, perdão,
via de regra, é uma relação que não envolve pagamentos monetários regulares, né? Ainda que alguma circulação de bens ou de dinheiro possa existir, né? Eu tenho um texto publicado com uma doutoranda que eu orientei, que eu adoro, que se chama O Cuidado que Não Diz Seu Nome, As Ajudas, onde a gente persegue duas personagens, uma delas maravilhosa, ela vendia cabelo, fazia casamento ilegal, ela traficava droga, ela cuidava do cachorro do vizinho, cuidava das crianças da família, ela era uma pessoa absolutamente plural, né? Para obter rendimentos, que a gente chamou de Miriam, né? Algumas vezes pagos, outras vezes não, né? Com algumas pessoas, ela tinha uma dívida moral. Ela ajudava porque ela era ajudada, né? Então, ela tinha vizinhas que ela tinha a obrigação moral de ajudar. E olha que a ideia da dívida já está chegando, né? Com outros, ela cobrava. Às vezes, não era dinheiro. Por exemplo, ela cuidava do cachorro de um vizinho e o cara dava acesso à senha dele para a internet. E ela usava a internet do vizinho quando estava em casa, né? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção? Isso é muito. Duas coisas. Primeiro, isso tem absolutamente a cor local, quer dizer, as ajudas são típicas de sociedades muito desiguais. A literatura de cuidado produzida no Norte é praticamente silente com respeito a esse tipo de relação social de cuidado. Ela está fortemente presente nos contextos de extrema pobreza, né? E é uma relação social de cuidado que se assenta na impossibilidade de comprar serviço no mercado, na insuficiente proteção do Estado, né? E uma especificidade importante, né? Ela não apenas diferencia entre mulheres que provêm cuidado, né? Mas ela também diferencia entre as que demandam o cuidado, né? São mulheres que, por sua condição de classe, elas resolvem o cuidado apenas por uma relação social de ajuda, né? Eu acho que isso é magnífico porque chama atenção para outros desafios, né? Que eu não tenho condições de encarar, acho que é bacana a gente discutir, alguns eu estou tentando encarar agora. Primeiro, a fluidez das fronteiras entre essas categorias de cuidado. Quer dizer, quando eu escrevi lá atrás sobre esses circuitos de profissão, obrigação e ajuda, né? Não era uma tipologia onde a gente ia encaixar as mulheres, ou elas eram assim, ou elas eram assado, ou elas eram assado, ou a relação é assim, é assado ou assado. Elas são categorias analíticas, elas são ferramentas com todos os sublinhados idealtípicas. Ou seja, perdão, a realidade é muito mais complexa, né? Donde a imbricação, transmutação, são o modo como, de fato, elas se apresentam na vida social. Daí o desafio é captar o contínuo de transformação, de transição entre essas formas que eu classifiquei como típicas, idealtípicas. Por exemplo, como se passa da ajuda ao negócio, mesmo se um pequeno negócio? A gente tem etnografias muito bacanas que mostram. Comecei tomando conta do filho da minha amiga, vizinha, que quebra o galho para mim e outras coisas, né? Ele voltava da escola, a minha vizinha e amiga não estava, eu ia lá na Kombi, pegava ele, trazia para minha casa, ele ficava na minha casa. Daí uma outra vizinha disse, você já está tomando conta do filho de fulana. Será que você não pode cuidar do meu? Eu deixo o lanche. Aí ela disse, tá bem, não esquece de deixar a fralda. Tá. Aí vem uma terceira. Quando ela tem 4, ela já começa a cobrar alguma coisa, porque ela diz, olha, com tanta gente, eu vou precisar de alguém que me ajude. Eu vou precisar de uma menina que tome conta. A gente começou a flagrar casas de tomar conta, tem um estudo lindo de Camila Fernandes sobre isso, casas de tomar conta, que podia envolver 15, 20 crianças, e aí já tinham várias pessoas, e aí tinha comida, e como paga? Aí entra o dinheiro, está virando um negócio, certo? É um pequeno negócio, né? É uma transição entre uma forma e outra, né? Como paga? Depende. Tem uma entrevista maravilhosa que ela diz assim, olha, eu cobro tanto de cada família e mais o lanchinho. Agora, dessa fulana, eu vou cobrar mais, porque ela traz o filho todo sujo. E eu tenho que trocar de manhã cedo. Ora, é muita cara de pau. Por que ela não pode trocar o filho dela e me entregar limpinho? Então eu cobro mais. Às vezes ela não cobra nada, porque seu fulano perdeu o trabalho. Ela sabe que ele perdeu o trabalho, então ela passa esse mês sem cobrar. Entende? Quer dizer, tem dinheiro? Tem. O dinheiro rola, rola. A transição vai dar ajuda ao negócio? Vai. Mas, ao mesmo tempo, a gestão da forma de retribuir, o monetarizar, é algo que está fortemente marcado por relações de reciprocidade e valoração. Quem merece ou não merece pagar tanto, entende? Não há um valor do serviço.
Quer dizer, o valor não está ligado ao serviço. O valor tem a ver com o serviço e tem a ver com quem eu presto o serviço. O que vale quem eu presto o serviço para mim. Entende? E isso eu acho super bacana, né? Outra fronteira muito fluida. A cuidadora domiciliar é, com frequência, também uma cuidadora instituição. E aí as relações e condições de trabalho podem variar notavelmente. Nós acabamos de fazer um seminário na nossa equipe que mostrava que as condições de trabalho na pandemia foram bastante diferentes entre as cuidadoras domiciliares e as cuidadoras da instituição. Mas eu não tenho a cuidadora domiciliar e a cuidadora da instituição. A cuidadora da instituição tira a folga no domicílio, que a colega arranja, entende? Ou, enquanto está de férias da instituição, vai para o cuidado domiciliar, porque a renda é pouca. E a fronteira mais clássica, a doméstica que faz trabalho de cuidado, a cuidadora que faz serviço doméstico. Ou seja, como que a gente analisa essa realidade de um conjunto de categorias muito bonitas enquanto ideal típicas, mas que na vida real estão muito embaralhadas, né? E eu preciso encontrá-las operando na vida real. Por outro lado, isso é o que para mim está mais atraindo o interesse nesse momento, toda sorte de comentário é super bem-vindo, como que a gente passa das microformas das ajudas, ou melhor, dessa microforma das ajudas, para uma outra coisa que é fundamental, que é o macrofenômeno do cuidado comunitário. Há uma subteorização com respeito à questão do cuidado comunitário. Quer dizer, o cuidado comunitário, ele não é algo... Nós romantizamos um pouco isso durante a pandemia. Oh, que gracinha! Como os pobres se organizaram! Como era incrível os sopões! Como! Que surpresa! Que surpreendente! Aparece na Globo, vai para a televisão, premia, né? Na verdade, é impossível entender essas formas de cuidado comunitário sem entender as microformas de reciprocidade e de ajuda, primeiro, né? Mas a literatura nossa é péssima do cuidado com respeito a isso. Quer dizer, ela trata, a comunidade aparece, lembra o diamante lá de Hazav? O Estado, a família, o mercado e a comunidade. Quando ela vai falar da comunidade, lá no texto de 2007, a comunidade é a filantropia, né? São os benévolos, né? As instituições de benevolência. Né? Isso é que é comunidade, entende? E não essa ideia da organização comunitária desde baixo, que a pandemia tornou muito visível, o tal do é nós com nós, né? O é nós com nós. Né? Bom, o meu passo seguinte foi, e eu vou passar mais rápido ainda, foi, mais recentemente, entrar na discussão das ocupações do cuidado, né? E pensar até onde vai o que a gente chamou esse halo do cuidado, né? O que é esse mercado mesmo? Né? Porque a ideia nossa era que ele era muito amplo. Simone, reagindo a um texto que a gente discutiu no Cartas na Mesa, no nosso grupo, desenhou essa coisa linda, que é essa figura. Né? Nós falamos a ideia dos círculos, nós pensamos a traduzir esses círculos de cuidado, reclassificação das ocupações. Né? A Simone fez o desenho lindo, né? Que volta e meia eu tomo emprestado. Por que a ideia de círculo? Né? Porque nos parecia que a gente tem, por assim dizer, um núcleo duro de ocupações do cuidado. Quando a gente fala de cuidado, cuidar de idoso, cuidar de criança, que é um núcleo onde, essencialmente, se faz cuidado direto, né? A gente chamava, às vezes, relação de cuidado estrito sensu. Né? Ali, né? A recorrência do cuidado ela é fundamental. Quer dizer, eu não posso deixar uma criança de 1 ano sozinha. Eu não posso deixar um idoso absolutamente dependente sozinho. Ele precisa do cuidado de maneira recorrente. A interação é direta, né? E ela pode se fazer numa relação de emprego doméstico ou fora dele. Tá? Então, nós pensamos esses círculos indo de formas que estão mais no core a formas que são mais periféricas de cuidado, né? Onde jogariam basicamente 3 variáveis. Né? Como é a interação, se é cuidado direto ou indireto, que isso aparece classicamente na literatura, algo que é muito importante para nós, por causa do emprego doméstico, se é uma relação que se faz sob a sujeição do emprego doméstico ou não. Né? Se existe uma qualificação de nível superior para a oferta desse cuidado, ou não, a gente também pensava isso em algum momento. Né? E começamos a organizar subgrupos. Né?
onde a gente pensaria um grupo de cuidado estrito sensu, onde estão ocupações sem relação de emprego doméstico, de cuidado direto a dependentes. Outro, onde estão ocupações sob a relação de emprego doméstico e ainda de cuidado direto a dependentes. Né? Um outro subgrupo onde o cuidado é indireto, mas ainda permanece a relação de emprego doméstico. E aí começamos a pensar outros círculos mais abertos do cuidado, onde, por assim dizer, as formas de cuidado apareceriam em mais lato sensu. Né? Quer dizer, o cuidado que se dirige a pessoas autônomas. Uma coisa é o cuidado a pessoas dependentes, outra coisa é o cuidado a pessoas autônomas. Cuidado a pessoas autônomas que quer desenvolver capacidades, restabelecer condições dessas pessoas, não é um cuidado compulsório que tem que estar o tempo inteiro sendo exercitado. Né? Eu não vou ao médico todos os dias. Né? Enfim, eu vou passar muito rapidamente sobre isso, mas voltando só na nossa tabela e no desenho, a ideia era pensar que o mundo das ocupações de cuidado ele é muito diverso. Ele é mais diverso do que aquele núcleo duro. Né? O núcleo duro e mais visível é o núcleo que envolve os cuidados domésticos, diretos ou indiretos, recorrentes. Tem, mais além dele, cuidados diretos e recorrentes, mas que são feitos fora do domicílio. Depois tem cuidados que são fora do domicílio, que são diretos, mas que não são recorrentes. E, por último, no círculo mais alargado, mais longínquo desse núcleo duro, estariam os cuidados não domésticos, indiretos e não recorrentes. Tá? Se a gente juntar toda essa parafernália de ocupações, isso está no texto com Luana, que está saindo nesse livro que Ana Amélia e Luana organizaram sobre cuidado, tem um nome bonito, é um setor Verbo enorme. intransitivo, né? Cuidar. Cuidado, verbo transitivo. Verbo transitivo. Transitivo. É enorme esse setor. Ou seja, se a gente for pensar o setor de serviços, a metade dele é recoberta por essas ocupações de cuidado. A gente não está falando de pouca coisa. Ou seja, refletir sobre a economia do cuidado do ponto de vista do seu mercado, volta aquele meu ponto de partida, é refletir sobre um pedaço do mercado que é significativo, certo? Que é significativo face aos serviços e face ao mercado de trabalho como um conjunto, certo? Por outro lado, a composição interna desse setor de cuidado, no caso brasileiro, ela impressiona, né? Porque é quase como se houvesse um relativo equilíbrio entre aquilo que a gente chamou cuidado estrito sensu, aquilo que a gente chamou cuidado lato sensu e outras ocupações no serviço a pessoas. Né? Quer dizer, o cuidado estrito sensu, exceto o emprego doméstico, dá mais ou menos um 13% desse setor. Né? O cuidado estrito sensu, né? Que se faz sob a forma de emprego doméstico, dá um 25% desse setor. E aí a jabuticaba, certo? O grau, né? Que a gente tem que pôr nessa nossa lente. Isso faz toda a diferença com respeito a outras sociedades. Né? O cuidado lato sensu, né? Ele dá um terço desse setor. Outras ocupações de cuidado no serviço a pessoas dão um terço. Né? Então, é interessante pensar que há um relativo equilíbrio, mas nesse equilíbrio, a proeminência desse emprego doméstico, quer dizer, o cuidado que é desempenhado sob a forma de emprego doméstico. Há uma divisão sexual e racial importante nesse mercado, eu vou passar muito, muito rápido sobre isso, e essa divisão é tanto mais clara quanto mais a gente chega para dentro desse núcleo, né? Mulheres, né? E negros, né? Estão mais frequentes exatamente no núcleo duro e mais frequentes ainda no cuidado estrito sensu, que é desempenhado sob a relação de emprego doméstico. Né? Se a gente for pensar as mulheres negras, em especial, né? Elas predominam no trabalho de cuidado, né? Elas predominam no trabalho de cuidado em praticamente, elas são a parcela mais significativa no trabalho de cuidado em todos os tipos de trabalho, e elas predominam quanto mais a gente se aproxima do núcleo duro
e quanto mais a gente se aproxima das formas mais precárias do trabalho, né? E as exigências de qualificação também variam muito a depender dos tipos de círculos em que as pessoas se inserem, né? E termino com duas coisas, né? A minha ideia era: tudo bem, dona Nádia, você tem avançado de maneira simpática na análise dos circuitos do cuidado, na definição desse halo, mas, desculpe, a economia do cuidado está mais além do mercado de serviços de cuidado. Ela envolve o mercado de bens, né? E ela envolve o mercado de dinheiro, né? Tem um texto de Simone que eu adoro, ela pode falar dele, né? Em que ela mostra, ela documenta como Simone, Jordana, Cássio e todo o grupo do CEDEPLAR, de fato, de coração, né, dentro do nosso projeto. Né? Nesse texto lindo, eles mostram que, à medida que a gente avança na distribuição de rendimentos, né, aparece a possibilidade de contratação de serviços de cuidado. Mas a possibilidade de contratar serviços de cuidado só aparece ali no em torno do centil 87. Ou seja, somente 20% da população. Esse era um dado que, no livro com Helena, a gente também tinha chamado a atenção. Né? Olha como a delegação é algo que se faz no topo da distribuição de rendimentos. Né? Só no 20% superior é que se pode contratar serviço. O mercado de cuidado é pujante, ocupa muita gente, ocupa. Olha que incrível aqueles dados, incríveis. Mas aqueles dados são sustentados pelo consumo de serviços de 20% da população brasileira. Os 80% se viram na forma das ajudas, do cuidado comunitário, na escassa presença do Estado, no que seja. Mas acontece que esses 80% que não têm grana para contratar serviço têm que comprar bens. O que eu gosto de entrar nessa questão da economia do cuidado pela porta dos bens é que a gente entra na dimensão compulsória do cuidado. Se eu posso encontrar arranjos para não comprar serviços de cuidado, eu não tenho jeito de me safar da necessidade de comprar certos bens. E aí a distribuição, a gente começou a fazer primeiras explorações na POF com respeito à despesa média mensal das famílias com cuidados. Né? A gente pegou aquela lista enorme de gastos e separamos um pouco de uma maneira ainda preliminar, com algum grau de arbitrariedade, só para nos aproximarmos, o que são bens, quer dizer, gastos com bens que são de cuidado. Vai, fralda, andador, e aí começamos a ir separando, né? Mas precisávamos também pensar os tipos de cuidado, né? Gastos com higiene e cuidados pessoais, gastos com remédios, gastos com bens que têm a ver com manutenção do lar, né? Mas aí, nessa figura aqui, eu estou incluindo já gastos com roupa de criança, né? Artigos de limpeza, tá? Mas estou incluindo outras dimensões do cuidado que são importantes, o cuidado da saúde, o cuidado da educação, né? Então, gastos com cursos regulares, gastos com consulta médica, gastos com cabeleireiro, com estética. Então, se a gente olha a despesa média familiar com cuidados nesse sentido lato, né? Não só os bens, mas os serviços, o que é que a gente vai ver? Os bens têm um peso enorme nessa despesa. Né? Os bens que têm a ver com higiene e cuidados pessoais, remédios e manutenção do lar, têm um peso imenso. Né? O que já é uma maneira da gente farejar que o 80% para baixo da distribuição, quer dizer, o que vai até 80% da população, quer dizer, o que vai até o centil 80 e tantos da distribuição de renda, né? Esse pessoal, esse grupo, precisa consumir bens. Então, tem um mercado de bens que está ligado ao cuidado que é pujante e que é muito mais, se a gente quisesse brincar com as palavras, muito mais democrático, ou seja, as pessoas estão premidas a gastar. Ele se distribui de uma maneira menos desigual que na contratação de serviços. Né?
Segunda coisa interessante, quando a gente pensa o percentual que as despesas de cuidado representam nas despesas totais da família, segundo classes de rendimento, a gente vai vendo que o percentual das despesas de cuidado é muito maior quanto mais baixa é a renda das famílias. Ou seja, o consumo de bens de cuidado, ele pesa muito no orçamento e é perfeitamente intuitivo, né? Se o consumo de serviços de cuidado faz grande parte do gasto de cuidado das famílias de mais alta renda, né? O consumo de bens de cuidado, ele é compulsório para as famílias de mais baixa renda, né? É, e o custo do cuidado, né? Ele compromete uma parcela muito maior da renda das famílias de menos renda do que da renda das famílias de mais alta renda. Tá? Para nós, isso abria uma outra fronteira interessante, muito embrionária. A gente está só arranhando, a gente tem um monte de dúvidas sobre a seleção dos bens, sobre o modo de fazer os cálculos, é tudo ainda muito preliminar, mas o que eu acho bacana é que a gente fareja uma coisa que eu acho que é legal do ponto de vista de pensar a economia do cuidado, é que se os serviços do cuidado eles têm essa enorme hierarquia social, serviços monetários, e eles precisam ser pensados do ponto de vista de outras formas sociais de provimento, de acesso ao cuidado, os bens do cuidado eles são imperiosos. Ainda que variem os tipos de bens, eles têm que estar presentes na pauta do consumo de todas as famílias. Bom, o que se abre agora para mim é refletir sobre o que é que isso impacta em termos dos gastos. Né? A gente já viu ali, né, que é importante do ponto de vista do gasto das famílias de mais baixa renda. Mas de onde é que vem esse dinheiro? A POF, por exemplo, tem uma pergunta linda para cada gasto. Esse gasto veio de onde? Veio de salário, veio do bico, veio de doação, veio do Estado, veio do Bolsa Família. É possível ir adiante e pensar de empréstimo. Quanto desse gasto vem de dívida? De empréstimos formais, de empréstimos de parentes, tudo isso é possível ver, né? Porque a gente tem visto, agora sim, sempre induzidos pelas pesquisas qualitativas, a gente tem visto nas pesquisas qualitativas que há um nível de endividamento importante, né? Alguns estudos quantitativos já mostravam que o endividamento de idosos é importante. Né? Gita Deber, no nosso grupo, junto com Jorge Félix, tem trabalhado sobre essa questão do endividamento dos idosos e as dívidas do cuidado. Seja o endividamento com empréstimos consignados, por exemplo, né? Empréstimos que, via de regra, voltam, as entrevistas que a gente tem feito, voltam para as famílias, quer dizer, os idosos põem o benefício de prestação continuada, por exemplo, à disposição da família, e os idosos são capazes de tomar empréstimos para resolver problemas da família, de saúde, às vezes, de educação, às vezes. Então, o cuidado pode ser uma fonte de endividamento. Os idosos são um canal importante para o endividamento das famílias, a gente tem visto. As formas desse endividamento são variadas, mas a outra coisa bacana que a gente tem visto também nessas primeiras entrevistas é que as dívidas não são só monetárias, elas são morais. Por exemplo, descobri um câncer, precisei do tratamento. Meu pai tomou um empréstimo, mas minha tia veio do Piauí, largou o pequeno negócio que ela tinha lá para ficar em casa tomando conta de mim no pós-operatório, porque não tinha ninguém que pudesse. Né? E aí eu tenho uma dívida de gratidão com essa tia. E aí ela precisou e eu tive que fazer. Então é muito interessante porque a dívida monetária anda de braços com dívidas morais e com relações de reciprocidade que são morais e que se propagam no tempo. Ou seja, a dívida monetária envolve um conjunto de obrigações morais que vigem e que regulam a relação entre os indivíduos, na família e nas suas redes um pouco mais amplas, no tempo. E vimos muito como, se as famílias encolhem, as famílias também agenciam os que estão fora do pequeno núcleo, nessas situações extraordinárias de necessidade de cuidado, para organizar o provimento do cuidado. Então, dívidas se associam tanto do ponto de vista monetário quanto do ponto de vista moral. Essa é uma fronteira que a gente está explorando, sobre a qual a gente quer dizer, temos trabalhado recorrentemente, eu, Guita, Jorge, e um doutorando meu, Marcel Maia,
em torno de números, mas em torno também de entrevistas com indivíduos que se viram repentinamente. Não é o cuidado previsto, tá? A classe média investe em plano de previdência, eu tenho BPC e posso usar o BPC. Não, de repente caiu na minha cabeça uma doença catastrófica. E aí eu tive que fazer face. Como é que eu reajo a isso? Né? Quer dizer, como o cuidado que é mobilizado envolve criar dívidas, né? E essas dívidas podem mover um sólido mercado, como o do crédito consignado, ou das instituições de longa permanência, mas um pequeno mercado de dívidas intrafamiliares, né? Que são monetárias e que são morais. Bom, é por aí que eu fui andando, né? E acho super bacana poder ouvir com respeito a isso. E agora apareceu meu relógio, bicho, foi 1 hora, Não, e tem não 50 problema. minutos, que você disse que era o máximo. Não, tem problema. Foi excelente. Excelente, é. Podia ficar mais, mas Então, eu queria abrir para quem quiser perguntar alguma coisa. Primeiro, eu queria agradecer a Nádia, sua exposição. Eu fui pensando, tendo algumas ideias aqui. várias. Eu Começa a vou, anotar, então, viu? Eu vou ativar o meu mudo. infelizmente, eu vou ter que sair em 5 minutos, mas eu vou tomar aqui, de forma autoritária, só falar dois Começa você, comentários. então. Nossa, essa última relação que você fez, né, em relação aos 20% mais ricos de contratar serviços e aí correlacionar isso, que a maior parte da população, então, vamos estudar esse mercado de bens de cuidados, eu achei fantástico também, como a Lorena falou, eu já comecei a pensar mil coisas e relacionar. Eu já comecei a pensar nessa questão de consumo por gênero também, né? Por raça e gênero. Eu acabei de fazer um trabalho com a Luana Passos, com a Joana e com a Luciana Alves do IBGE, e a gente fez por consumo e gênero. Eu fico pensando entre os chefes de família, né, mulheres e homens, acho que a suspeita é de que realmente as mulheres devem gastar mais com esse tipo de bem, né? E eu realmente fiquei bastante impressionada, né, com o mundo a ser explorado. E eu que sou não vou dizer que eu sou pofiana, porque a pof sempre você ainda está aprendendo, né? Muito a aprender, mas com o mundo a ser explorado em relação a isso. E o outro ponto, na medida que você estava falando em relação a essa questão de ocupação, de cuidado e eu me lembrei muito, né, do filme Ken Loach, aquele inglês, né? E eu não lembro, eu vi até quando ele volta, é, sobre um casal de trabalhadores, uma família, né, que mora lá inglesa. Ele é contratado por uma plataforma lá de delivery, né? E até o da uberização, né? E a esposa dele faz um serviço de cuidado, é, de um cuidado meio de uberização do cuidado, né? Sei lá, não sei. É, eu queria dar alguma ponderação nesse sentido, que ela vai, para quem não viu o filme, mas ela vai prestar serviços de cuidados, né, para casas de idosos, mas ela não trabalha é, no domicílio. Até que ponto esse tipo de ocupação, né, dentro desse espectro todo de cuidado, entra ali até naquele halo né, na classificação, que está muito legal mesmo. Do ponto de vista do contexto Brasil, se já tem isso, desculpe a ignorância, se já tiver muito, eu não vejo muito, não vislumbro muito, né?
assim, esse mercado para esse tipo de ocupação. Eu acho que era isso, tinha bem mais, mas vou aqui deixar para as pessoas também poderem colocar. Eu não sei se eu emudeci. Como você vai sair, Ana Luísa? Eu estava pensando em. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa tela. Consigo. Olha só, isso é um trabalho que a gente acabou o mês passado. Foi uma varredura em apps de cuidado. Isso é Brasil, o que a gente consegue em raspagem na internet, né? Olha só, o ano de lançamento dos apps, né? Para a gente sentir a importância que vai ganhando essa plataformização do trabalho de cuidados. E não é muito diferente de outros países, quer dizer, esse crescimento é maior nesses anos 2000, e os apps de cuidado também crescem a partir dos 2010, né? Mas no nosso caso, né, é impressionante como esse crescimento se faz recentemente, né? Tanto cuidado direto quanto cuidado indireto. A gente usou, de certa forma, aquela classificação do halo para buscar as ocupações que esses apps intermediavam, certo? É, e poder chegar por aí a essas plataformas, né? É, então, é bem significativo. Qual é o peso disso no mercado de trabalho de cuidados? Porque, olha só, interessante, entrevistas que a gente veio fazendo com essas trabalhadoras, algumas vezes, deixa eu interromper o compartilhamento, elas se chamavam elas mesmas de plataformizadas. A primeira vez que a gente ouviu isso, a gente ficou chocado, né? Tem algumas trabalhadoras que operam nesse mercado já permanentemente a partir das plataformas, né? Como horistas, na mais das vezes, né? Outras recorrem às plataformas de maneira subsidiária a outras relações de cuidado, ou seja, eu cuido de um idoso, eu tenho um idoso que eu cuido, e aí o idoso morreu, né? Ou então eu estou na folga, aí eu procuro a plataforma, entende? Então, de novo, você não tem a figura da trabalhadora de cuidado plataformizada, como algumas se chamam, né? E que a gente possa medir, no inquérito sociodemográfico e dizer quem são, entende? Quantas são, né? Mas se você olha pelo lado dos apps, os apps não cresceriam tanto se você não tivesse a possibilidade de atrair e colocar pessoas, né? Nesse texto a gente trabalha um pouco com esse banco e depois com entrevistas que a gente fez numa plataforma de intermediação de cuidado direto e em outra plataforma de intermediação de cuidado indireto. Bom, bem legal, vou pegar depois e acho que realmente muita coisa para aprender nesse contexto, né? Que eu estava querendo. Impressionante mesmo. Eu vou depois pegar mais detalhes. E continuam conversando. Posso só Clube dos Amantes encerrar? da POF. Simone. Não, não, Simone, mas posso só encerrar o Já não webinar? preciso Aí a mais sair gente. mais. Não, não, aí eu Já posso. resolvi aqui. Aí eu. Então, posso só encerrar o webinar, aí depois a gente fica aqui sem... Só para encerrar. Então, olha, eu vou encerrar aqui agradecendo novamente a Nádia e espero vocês daqui a 2 semanas. O próximo webinar vai contar com a Cíntia Santana, que vai falar sobre trabalho decente, mais focado na questão das mulheres. Obrigada, Nádia. Obrigada a vocês.